Bom dia a todos e todas, bom dia mesa, bom dia os colegas do GT que estão aqui. Queria inicialmente falar da alegria e da honra de estar aqui. Na verdade, muito mais da alegria, que é fundamental da gente compartilhar, do que da honra, que pode nem ser merecida. Mas, para mim, é muito importante esse momento que o GT está propiciando para todas e todos nós. A oportunidade de estarmos juntas, juntos, pensando de que formas podemos suportar, construir, superar, propor e resistir a essa ideia de um tempo de tantos retrocessos, de tanta destruição, de tanto momentos duros e difíceis para aqueles e aquelas, especialmente para os mais velhos, né? Que, de certa forma, para vocês, muitos jovens que estão aqui, é um momento de muita reflexão e estudo, e de muita ação no sentido desse cenário, né? Um batismo aqui, as águas estão sempre rolando, que é movimento, né? Eu queria dividir, que a partir, eu tinha feito um texto, mas ontem, a partir da nossa encontro do GT, eu pensei um pouco uma metodologia até do trabalho. Vou pedir para a Fabiana ser bastante com a questão do tempo, né, do controle do tempo, porque eu venho de uma universidade que ficou 4 meses em greve, a UERJ, saímos da greve agora no começo de agosto, uma greve muito dura, e professora, quando para de dar aula, fica em processo de abstinência, então é muito importante que a gente possa compartilhar essa mesa fantástica aqui. Pensando a questão do próprio título dessa mesa, eu achei importante compartilhar com todos aqui presentes algumas questões. Uma delas, especialmente, tem a ver com o próprio título, que é a favor de quem ou contra quem olhares femininos. Porque, de certa forma, o que a gente tem aqui, né, na verdade, também, se olharmos em volta, uma certa ideia do que é o feminino, que pode ser, e temos um pouco de temor da gente essencializar um feminino. Então, essa ideia de que somos mulheres, 4 mulheres aqui, de certa forma, cada um de nós pode se identificar como mulher, eu vou me identificar como mulher de meia-idade, professora, branca, que tem uma inscrição fortemente profissional no território da escola, e que provavelmente isso vai diferenciar e me igualar às companheiras de mesa. Mas, de certa forma, há outras questões que eu trago para a gente pensar, que é a perspectiva de construção de um olhar a partir das epistemologias femininas, mais feministas, mas especialmente das feministas negras, que vão discutir a importância de uma palavra que parece uma palavra grande, difícil, mas que nos remete a pensar a interseccionalidade. Então, as questões que nos fazem pensar, essa questão limite do próprio título dessa mesa, é pensar de que forma nós, homens e mulheres, brancos, pobres, negros, ou usando uma taxonomia da educação popular, né, subalternizados, oprimidos ou os pobres, se a gente quiser discutir, podemos enfrentar esse cenário, né? Então, acho muito importante compartilhar essas questões para dizer que a gente vive num país que, historicamente, a cultura do favor é a cultura do arbítrio. Então, de certa forma, nos colocarmos a contrapelo nessa história nos remete a pensar outras possibilidades, resgatar, recuperar, registrar aquilo que o Boaventura de Sousa Santos fala, né, do que está lá das sociologias da esperança, das questões da sociologia das ausências, das possibilidades de reconstruir no passado aquilo que não foi ainda edificado. Então, é muito importante para nós pensarmos isso. E aí eu queria trazer aqui uma questão que vem com Saramago, no livro Ensaio sobre a Cegueira, que ele fala, lá no começo do livro, se olha, vê, e se vê, repara. Ora, não tem nada mais construído culturalmente do que o olhar. A própria fisiologia do olho, do ponto de vista biológico, do ponto de vista cognitivo, da construção do olhar, nos fala que o olhar é uma construção cultural. Então, de certa forma, o que eu vou compartilhar com vocês aqui não é um olhar, mas um dos olhares nos quais eu venho fundamentando o meu ofício de professora e minha prática de pesquisadora, né? Eu sou pesquisadora e professora há muitas décadas,
Sou professora da escola básica a vida inteira e estou há 20 anos na universidade, numa faculdade de formação de professores da periferia, que é a UERJ de São Gonçalo, porque também a gente aprende que são várias UERJs, e a minha UERJ. E aí eu queria chamar a atenção, e estou vendo que eu não sabia que a gente ia ficar nesse lugar, na casa do Bento Prado Júnior, com Florestan Fernandes em frente, e tendo a Petronília Beatriz Silva aqui na plateia, né, e também a professora Dulce Taque, que foi uma das leituras minhas de formação. Então, é tão interessante isso, porque nos fala de como os processos formativos estão além daquilo que corresponde a uma formação, uma escolarização formal, né? Sem contar que tem o Reinaldo Fleury, tem o José Peixoto, o Telmo, os colegas do GT, e a Val, e jovens colegas do GT, e a Valdenez. Então, pensar uma questão de estarmos aqui, eu queria remeter, já que essa questão se olha, vê, se vê, repara, a questão, um dos primeiros elementos constitutivos do golpe, isso para mim é um golpe, né? E aí não posso deixar de lembrar Marx, no 18 de Brumário, quando ele fala que os acontecimentos, né, eles ocorrem uma vez como tragédia e outra vez como farsa, né? A gente viveu, muitos de nós, alguns mais antigos aqui, né? Eu era muito jovem no golpe militar, mas tive meu pai e minha irmã, enfim, tiveram que ser exilados, porque faziam parte do Partido Comunista, e tiveram que sair do Brasil, e, enfim, nossa família foi privada há muito tempo da convivência com essas pessoas tão queridas, né? Mas, de certa forma, um dos primeiros dispositivos do golpe foi mudar o tema do governo da presidenta Dilma Rousseff, eleita com 54 milhões de votos legitimamente, que foi o lema do Brasil, um país de todos, mesmo com toda a polissemia, com toda a polifonia, com todas as contradições desse país de todos, para ordem e progresso. Eu acho muito importante, né, isso, de certa forma, parece singelo demais para compartilhar, mas eu achei que essa mudança de slogan, para mim, ela caracterizava fortemente o que, de certa forma, esse governo golpista tenta fazer com que a gente suporte isso da forma como uma modalidade de pensar a favor de quem ou contra quem. Só para lembrar para os mais jovens que ordem e progresso era o lema da República Brasileira, lá nos idos do começo do século, no final do século XIX, bem herdado do positivismo, num sentido de que era ordem para alguns e que era o progresso. Na verdade, esses dois grandes conceitos, que são constitutivos das ciências sociais modernas, vão trazer para nós o pensamento de que tipo de ordem, né, e fica bem claro que o governo constituído de uma forma golpista coloca já a sua perspectiva de pensar, né, como constituição do seu ministério, um ministério de homens brancos, né, todos brancos, proprietários, colocados explicitamente como heterossexuais, com mulheres belas, recatadas e do lar, né, em função, na verdade, de pensar, já de certa forma, o seu Ministério da Justiça, comandado por um dos com o chefe de segurança das polícias mais letais do Brasil, né, e colocando já uma mudança fundamental na nossa relação geopolítica, quando o ministro José Serra, das Relações Internacionais, já fala especialmente da mudança da relação do Brasil na sua relação com a América Latina, com os BRICS, constituindo uma outra forma de subordinação ao grande capital. Eu acho que essa conjuntura, muito rapidamente, eu não sou analista política, sou professora, minha formação é de professora de História, e trabalho no mestrado de Processos Formativos de Igualdades Sociais, e professora de escola pública, mas eu achei importante trazer essa primeira reflexão para pensar o significado da ordem e progresso para todos nós, homens e mulheres e militantes que atuam, que a gente chama esse campo de estudo, esse campo científico, esse campo teórico, prático, metodológico da educação popular. Então, como pensar um governo, como pensar a favor de quem se constitui sobre, vamos dizer, o manto da ordem e do progresso, né?
fazendo uma metáfora muito rápida, a construção da República Brasileira, uma república feita, né, a partir daquilo que José Murilo de Carvalho chama, né, fundamentalmente contra a grande maioria do povo brasileiro. Então, pensar a construção de um país, né, a partir desse novo processo ideológico, no qual a questão fundamental se transforma na justificativa de um discurso técnico, né. É só para lembrar, ontem a nossa coordenadora do GT falava das regras da CAPES novas, onde dizia que os financiamentos seguirão cada vez mais critérios rigorosamente técnicos. Então, como se das marcas desse positivismo é instituir um discurso técnico, como se fosse possível, neutro, asséptico, de organização da sociedade brasileira, né, a partir de novo, positivismo. Né, para o positivismo, a ideia do governo não é um governo de fazer políticas democráticas, mas sim de administrar. O que, de certa forma, as governanças positivistas sempre pensaram no mundo, foram administrar, especialmente aqueles que eles consideravam, né, as classes perigosas. Então, é muito importante dizer como esses conceitos vão nos remeter a estudar aqueles e aquelas que na década de 70, 80, produziram teorias vigorosas, e hoje em dia também, de pensar a relação entre educação e sociedade. Cada vez mais, essa é a convocatória nossa, especialmente no campo da educação popular, para pensar, né, de que forma esses discursos, de que forma esse cenário é constituído cada vez mais, não apenas como uma questão endógena, mas como uma questão exógena, pensando as articulações do grande capital internacional. Então, é muito importante, né, que a gente possa pensar aquilo que Maquiavel falava no seu clássico livro, O Príncipe, né, que foi um livro que era de formação dos governantes, dos Estados nacionais que se formavam, para dizer, se faça o mal, faça-o rápido, e o bem, faça-o de forma bem homeopática, bem lenta. Faça o mal para que as pessoas não tenham tempo nem de se recuperar desse mal. Então, a gente está vivendo aí, né? E aí é muito importante que vocês possam, especialmente aqui, a gente tem um público muito jovem, e isso, do ponto de vista, para nós, professoras e professores mais velhos, esse encontro intergeracional é fundamental nesse momento, onde as memórias e as histórias, né, e essa força da juventude possam estar construindo possibilidades de resistência efetiva, né, de reflexão efetiva. Queria trazer aqui um pouco agora essa pequena análise do que a gente, né, a partir do meu olhar de professora, né, do que significa, de novo, trazer a ordem e progresso, para dizer para nós que, de certa forma, né, a gente está num dos estados mais ricos do Brasil, numa cidade belíssima, mas para dizer que, do ponto de vista geopolítico, o Brasil é um dos países mais importantes do mundo, acho que ninguém tem dúvida sobre isso, é o 7º mais rico do mundo, mas é um país cujo território seu é enorme, imenso, e a gente tem muitos Brasis no Brasil, né, e para pensar uma questão que a mim ela me parece muito dura e difícil de conviver, e que, de certa forma, nos remete para nós, né, uma responsabilidade fantástica no cotidiano das nossas instituições educativas, que é pensar que um país que tem 5.565 municípios, como é o Brasil, né, a gente convive em pleno século XXI, um país que é o 7º mais rico do mundo, mas que é o país, né, em primeiro lugar em concentração de renda, um país no qual a população afrodescendente, né, de certa forma, ainda convive com aquilo que a gente chama de total negação aos seus direitos fundamentais. Quando os povos originais, os indígenas, ainda convivem com aquilo que a gente chama de genocídio e epistemicídios crescentes, né? Então, é muito importante pensar que, nesse país, com esse tamanho, com essa radicalidade, com essa questão fundamental, né, do seu lugar social na geopolítica mundial, consegue pensar que as elites nacionais nunca quiseram que a escola brasileira fosse uma escola pública e democrática para todos. Isso é muito importante, porque a gente tem, paradoxalmente, hoje, em pleno século XXI, são dados de IBGE de 2010, 97% da população brasileira de 7 a 14 anos na escola. Mas, necessariamente,
essa entrada na escola não significa para essas crianças, especialmente para os jovens, ter acesso a uma escola minimamente de qualidade, uma escola de qualidade social, uma escola de qualidade política e epistêmica que propiciasse o conhecimento, né, daquilo que é fundamental, que é uma formação humana e acesso aos conhecimentos universais, da qual a escola é uma das principais instituições signatárias. Digo isso porque, nesse Brasil de 5.565 municípios, apenas 16 municípios brasileiros, as pessoas têm mais de 8 anos de escolaridade. Talvez vocês não consigam pensar isso. Isso, para mim, é uma questão profunda. Aliás, é a primeira pergunta que eu faço quando encontro minhas turmas na graduação, que entram na graduação. E me assusto, me assombro ainda, porque alguns meninos e meninas da universidade pública dizem: eu sou o primeiro da minha geração familiar a estar na universidade pública. Isso em pleno século XXI. Fiz essa pergunta no dia 23 de agosto, quando voltamos depois de 4 meses de greve. E depois do famoso recesso olímpico no Rio de Janeiro, para as Olimpíadas acontecerem. Por que eu digo isso? Porque no meu estado, que é considerado o segundo estado mais importante desse país, de ordem e progresso, agora que não é mais de todos, mas que tem ordem e progresso, é um estado de 92 municípios com profundas desigualdades intra- e interregionais e intermunicipais. E o nosso município, o nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, dos 16 municípios brasileiros com mais de 8 anos de escolaridade, ele tem 3. Uma é a capital, que é o município do Rio de Janeiro, outra é Niterói, que já foi capital do estado, e outra é Nova Friburgo, que é um município, né, de colonização alemã. Então, isso, para nós, do campo da educação popular, ela é muito importante. Porque, talvez, para mim, a principal questão teórica na educação popular é discutir educação e escolarização. São elementos culturais muito distintos. Muito distintos. A gente pode conceituar educação do ponto de vista antropológico, sociológico, né, de uma forma no qual é o processo de socialização pela qual jovens, crianças, homens e mulheres tomam contato com a cultura, com o mundo material e simbólico, né, das gerações que a precedem, que a antecedem, que está presente nesse mundo. Mas a escolarização é um processo concreto, que depende de políticas públicas concretas, efetivas, que se dão ao longo do processo histórico, que se dão no Brasil a partir de muita luta para terem acesso à escola. Então, observem vocês, né, eu trago esses números não apenas como um exercício da gente pensar numericamente ou quantitativamente numa ideia de um quantitativo puro, mas pensar como nós que estamos aqui, que a maioria de nós, né, não sei onde está a Jaqueline, de 15 anos, mas que já pensa em ser filósofa, né, aos 15 anos, para pensar como que essa questão do direito à escola, para nós ainda é fortemente interdito. E dependendo da sua relação, aí a questão da interseccionalidade, dependendo da classe social, da sua classe social, da sua etnia, da sua cor de pele, né, do seu gênero, da sua orientação sexual, da sua questão etária, daquilo que nos constitui enquanto homens e mulheres no mundo, como isso é mais complexo e muitas vezes mais difícil, né? Digo isso porque eu trabalho, né, como professora na segunda maior favela da América Latina, que é o Jardim Catarina, que é um bairro no qual eu fiz meu doutorado e ainda continuo trabalhando depois de muito tempo, porque lá naquele bairro, homens e mulheres têm a média de 4 anos de escolaridade. Mas como aqueles homens e mulheres querem levar seus filhos na escola? E como que, aí trago um conceito importante para nós pensarmos aqui, e de certa forma, isso é muito presente no nosso GT, quando, de certa forma, os processos geopolíticos, os processos econômicos do colonialismo são, de certa forma, superados, a relação colonial ela se torna fortemente impressa no que a gente chama de uma razão moderna, né, que apaga, de certa forma, a escola, ela é fortemente na episteme escolar, né, que nega todas as epistemologias diferentes, que a gente chama das epistemologias subalternas, que estão presentes nesse lugar fantástico que eu acredito, eu sou uma defensora da escola,
de uma escola, uma outra escola, que ora é possível, ora é impossível, mas que, hegemonicamente, é uma escola antidemocrática. E não seria diferente numa sociedade profundamente desigual como a nossa, que cada vez mais se sofistica, cria formas mais sofisticadas de promover a exclusão, né? A exclusão cotidiana. Né? Digo isso porque as formas de resistências também são moleculares. As formas de resistências também tomam a possibilidade de construir uma sociedade que efetivamente se democratize do ponto de vista da sua relação, né? Cada vez mais de construir uma esfera pública no quais todos e todas se reconheçam, se sintam partícipes, se sintam parte da construção desse país. Né? Mas por que eu trago esses dados da escola? Porque, paradoxalmente, numa sociedade que é uma das mais importantes e ricas do mundo, não oferece a escola para todos, ou quando oferecem padrões extremamente precários, eu queria voltar a isso, daqui a pouco você me dizer quanto tempo que eu tenho, para a gente... Né? Para colocar que, de forma crucial, quem nos educa, quem são os nossos grandes educadores, os meninos e meninas, os homens e mulheres, os jovens e jovens desse país, são as grandes mídias, né? Os grandes oligopólios das mídias. 4 grandes famílias detêm todo o grande processo de comunicação no Brasil. Os marinhos, os civitas, os frias, os mesquitas, esses nos educam. Esses querem nos fazer crer que agora é ordem e progresso para todos. Agora, né, o país será justo, porque não terá mais um discurso ideológico. Será um país, propositivamente, um país democrático, porque o discurso político ele será superado pelo discurso da ordem e da técnica, que, na verdade, usam uma técnica no sentido lá da técnica, como uma técnica de asepsia, uma técnica neutra, né, favorável a todos, como se todos tivessem o mesmo lugar na sociedade. Falo isso porque quero, daqui a pouco, pensar aqui, porque muitos de vocês são professoras, são professores, esse é nosso ofício, esse é o território no qual a gente pisa, né, todos os dias, no qual a gente vê a grande estratégia ideológica de destruição daqueles e daquelas que, vou dizer, do ponto de vista da sociedade ocidental, e eu sei pouco das sociedades orientais, mas na sociedade ocidental têm sido os grandes agentes de mudança, que são as professoras e os professores. Os professores e professoras do Iapoque ao Chuí, e especialmente os professores e professores da escola básica, estão sofrendo um processo de destruição material e simbólica persistente. Acho que o 2014, o caso do Paraná, é emblemático, os 200 professores massacrados no Paraná, nos processos reivindicatórios, né, são emblemáticos da destruição simbólica daqueles e daquelas que se colocam historicamente na sociedade como os intelectuais públicos. Creio que talvez essa questão de discutir o papel das professoras da escola básica, o papel dos professores das escolas, especialmente das crianças, como intelectuais públicos, é importantíssimo. Não convencê-las disso, mas buscar elementos constitutivos dos nossos processos formativos cotidianos, que na relação, e aí a educação popular, na sua história e memória, nos seus princípios políticos e epistêmicos, são extremamente potentes para pensar, né, processos formativos que possam compartilhar, disputar no cotidiano das escolas a formação desses profissionais como intelectuais públicos. Não tenho dúvida, a escola, especialmente os professores e professoras, vem sendo fortemente ameaçado. E, na verdade, um construto ideológico, que não é à toa que ele está aparecendo aí, já vem sendo gestado, que chama-se escola sem partido, que parece que aqui em São Paulo não é tão forte, mas no Nordeste é fortíssimo, no Rio está sendo fortíssimo, essa ideologia de tomar a escola como um lugar sem aquilo que
a encarna, constrói a historicidade do seu fazer, que é a dimensão política do conhecimento. Os conhecimentos não são construídos sem a dimensão da luta, sem a dimensão da disputa, sem a dimensão, né, do trabalho antropológico, sociológico, filosófico, epistêmico, metodológico, na constituição do que a gente chama, né, currículo, do que a gente chama grosseiramente de organização formal lá dos conteúdos escolares. Então, hoje, para nós, no Rio, e creio que para muitos de vocês, no Nordeste isso está muito forte, todo esse ideário de tornar a escola amordaçada dentro da ideologia da escola sem partido, como se fosse possível discutir os processos de conhecimento com essa característica, tomando para nós essa ideia de que a escola tem que ser um lugar de profundo silêncio, de profundo lugar de negação daquilo que é constitutivo da escola, que é a capacidade de diálogo entre os diferentes saberes que estão presentes na escola. Então, isso para nós é muito forte hoje, né? E aí não é possível relacionar essas questões ao dia 17 de abril de 2016, quando no Congresso, né, 537 votos, em nome de Deus e da família, família, Deus, um determinado Deus, né, uma determinada matiz religiosa, e de um determinado tipo de família, vai assumir a admissibilidade do impeachment, né? Formando, porque, de certa forma, aquele congresso que estava lá, que no dia 17 de abril tomou aquela decisão, nos representa, pode não nos representar individualmente, mas é um sintoma, é um cenário, é uma imagem da sociedade brasileira, né, do profundo autoritarismo, da profunda violência das matrizes fundacionais dessa sociedade, né, construída sob a égide, né, do grande latifúndio, do grande capital, né, do silenciamento, da violência contra as mulheres, especialmente contra as mulheres negras e pobres nesse país, né, fundada sobre a égide do patriarcado, isso é né, fundada sobre, não é à toa que, de certa forma, nós assistimos ao massacre de uma mulher, né, o massacre de uma presidenta que foi eleita, né, o ressurgimento de uma misoginia que cada vez está mais presente no cotidiano. Mas isso não são eles, porque, como falava o Sartre, o inferno não são os outros. O inferno não são os outros. Esses são elementos constitutivos de nós outros. Constitutivos da nossa forma, aí volto ao olhar, a esse olhar com que enxergamos o mundo, nos constituímos no mundo. Então, na verdade, essa experiência histórica que vivemos todos nós na América Latina, porque é muito importante pensar isso do ponto de vista do que significou, né, lá, se a gente volta ao governo Lula, a eleição de Lula em 2003, um operário pobre, nordestino, chegar à presidência, com todas as questões que podemos fazer de crítica. O que foi para Evo Morales, indígena, chegar à presidência, né? O que foi, né, para Dilma Rousseff, mulher, chegar à presidência de uma república, né? Mas ainda mostra como que a constituição dessa colonialidade, desses processos coloniais, eles fortemente trazem para a gente, e mais fundado na questão do brancocentrismo, no qual nós, aqui, que é o segundo maior país negro do mundo, só não somos mais negros que a Nigéria, constituímos, né, questões de pensar, uma outra possibilidade de pensar esse país, né. Digo para nós porque nossa tarefa é hercúlea no cotidiano da escola. Porque fazer com que todos os meninos e meninas voltem, essa talvez seja a principal aposta que nós, professores e professores, fazemos todos os dias, para que os meninos e meninas, para que as crianças, para que os jovens voltem. Porque entre um dia de aula e outro, a vida desses meninos pobres, a vida desses meninos negros, a vida dessas meninas negras, sofre reviravoltas terríveis que muitos de nós não sabemos. Então, apostar como Sherazade, como a professora Sherazade, que eles voltem, talvez seja a principal aposta. E construir processos formativos
processos teóricos, metodológicos, para que eles voltem, seja a grande questão de pensar hoje o lugar da escola. Quero trazer aqui para a gente, para finalizar, algumas questões para o debate, dos desafios. Eu trouxe algumas questões, eu peço desculpas porque eu tangenciei meu texto e saí dele totalmente, né, porque me emocionei de estar nessa mesa, me emocionei de ver a Petronília ali, né, no qual me emocionei de ver a Jaqueline voltando, tantas vezes uma menina de 15 anos que quer ser filósofa, né, que é bacana, né, vendo os jovens na escola pública fazendo planos. Então, quero dizer para vocês que, de certa forma, essa discussão da ordem e progresso, ela é muito perigosa. Ela é não só metaforicamente, ela é concretamente muito perigosa do ponto de vista político, epistêmico, teórico, metodológico, na ideia de um país no qual a gente quer construir uma ideia de futuro que não é uma coisa por vir, uma ideia de futuro no qual Milton Santos falava que o futuro é algo que não aconteceu ainda. Por isso, o presente é um terreno fecundo de disputa. Nós, professores e professoras da escola, nós, professores e professoras, pesquisadores, vamos ter que disputar profundamente esse espaço, né, de relação da docência com a formulação teórica nesse momento. Temos que pensar muito, temos que estar junto pensando, e pensar não é uma tarefa solitária. Pensar não é uma tarefa apenas do campo da abstração. Pensamento e ação, como falou Freire, são dois lugares embrenhados naquilo que a gente apresenta como capacidade de luta, né? Então, pensar e agir nesse momento são convocações convocatórias, são consignas que a gente não pode deixar de fazê-la, e fundamentalmente de forma coletiva e muito solidária, né? É um momento de muita solidariedade, que a gente vai ter que aprender muito com os velhos que viveram 64, e falo os velhos aqui com muito respeito, que não é uma questão geracional apenas, é de aprender o que foi possível fazer com que essa sobrevivência psíquica, essa sobrevivência solidária, a sobrevivência teórica pudesse ter chegado às outras gerações, a nós que estamos aqui compartilhando, né? Então, são questões importantíssimas que eu gostaria de... Né, não tão importante como minha fala, de certa forma, muitas coisas eu não coloquei, mas pensar o significado da escola pública nesse desenho de resistências, de ataques que estamos sofrendo hoje, né, e de como podemos pensar estratégias de enfrentamento e de solidariedade a tempos muito duros que estão aí, né, fazendo com que a gente pense de que formas vamos poder estar sempre fazendo com que a primavera possa estar se abrindo descortinada para nós. No debate a gente espera conversar mais. Muito obrigada.